a forma de eu trabalhar com os meus pacientes, a forma de eu olhar para as pessoas, para os pacientes, o toque e tudo mais. Isso mudou muito e me faz muito bem, né? Então, se as pessoas pensam em me aposentar, eu não penso em me aposentar tão cedo. Eu acho que a aposentadoria tem um outro sentido, né? Então, o desafio hoje é falar um pouquinho sobre ventilação mecânica associada a reequilíbrio tóraco-abdominal. Quando a gente fala isso, é um tema tão amplo, né? Que fala por onde eu vou, né? Como eu vou trabalhar isso, como eu vou falar isso e como fazer o link sobre isso com o método RTA. Mas a gente não pode começar a nossa palestra sem antes definir o que é ventilação mecânica, né? Então, apesar de ser um tema bastante discutido, conhecido dentro da unidade de terapia intensiva, em todo o mundo, né? A ventilação mecânica nada mais é, como a diretriz de 2013 diz, né? Que o mais adequado a gente chamar de suporte ventilatório, é um dos procedimentos mais utilizados e empregados dentro da unidade de terapia intensiva para o tratamento do paciente que apresenta insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, certo? E por que esse paciente chega a uma insuficiência respiratória? Então, o mecanismo fisiopatológico que a gente tem que pensar, nós profissionais, fisioterapeutas, por que ele entrou em insuficiência respiratória? Ou foi por uma hipoventilação, ou foi por um distúrbio de ventilação-perfusão, espaço morto-chute, ou por um distúrbio de difusão. Então, a gente já tem que ter isso em mente. Então, qual foi o mecanismo fisiopatológico que está levando esse meu paciente a um suporte ventilatório, que chegou a esse nível de insuficiência respiratória? E, além disso, como fisioterapeuta, eu preciso saber em que momento esse paciente ele foi submetido a uma intubação e ao suporte ventilatório, em que fase da progressão da insuficiência respiratória ele estava. Por quê? Eu tenho que estar avaliando, como fisioterapeuta também, é muito importante, a evolução do PO2 e do FiO2 no momento que ele foi submetido a esse suporte ventilatório. Porque nós, como fisioterapeutas, podemos ter um paciente que foi intubado nessa fase aqui, ó, fase 3, onde a hipoxemia vem progredindo e mostrando que esse paciente está tendo uma falência ventilatória importante. Porque quando eu vejo aumento de CO2, eu estou observando o quê? Falência de músculo. Porque o CO2, ele é o quê? Ele só é eliminado através da ventilação. Então, se o paciente tem como resposta primária, com a queda de O2, a hipocapnia, significa que ele está tentando compensar aquele processo de difusão que está inadequada, que não está tendo o oxigênio chegando lá. Então ele começa a hiperventilar. Pumba, deu sinal, o O2 caiu, ó, respira mais rápido para ver se melhora isso. Ele começa. E aí nós, como terapeuta manual, respiratório, nós temos que já estar raciocinando qual é esse momento que o meu paciente entrou em suporte ventilatório. Porque é esse momento que eu vou ter que estar trabalhando. Por quê? Porque dependendo do grau, eu preciso muitas vezes deixar ele em repouso. Eu preciso descansar esse músculo. Outros momentos não. E eu também posso trabalhar no momento onde eu posso estar prolongando um pouco mais essa fase e o paciente ter um suporte não tão invasivo. Correto? Bom, e para isso, esse paciente quando vai para a ventilação mecânica, o primeiro objetivo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que momento que eu vou tirar esse paciente do ventilador. Eu preciso tirar esse paciente do ventilador o mais rapidamente possível. Por quê? Esse paciente, quando ele vai para a ventilação mecânica, dependendo ainda mais em que fase da evolução da insuficiência respiratória que ele foi, a incidência de mortalidade é alta. A incidência de complicações são altas, certo? Então eu preciso saber em que momento que ele foi, em que situação que ele está, porque ele só vai conseguir sair da ventilação mecânica se a condição clínica dele estiver estável, ou a causa que levou ele à ventilação mecânica foi resolvida, ou a causa que manteve ele na ventilação mecânica foi resolvida. E para isso acontecer, nós temos um papel muito importante. Então, para que ocorra uma melhor sobrevivência desse paciente pós a saída desse quadro crítico, eu preciso pensar que na ventilação mecânica eu tenho que diminuir a lesão pulmonar, porque ela pode provocar lesão pulmonar grave ainda mais. Ao invés de eu ajudar, eu vou piorar. Então a gente tem que pensar numa ventilação protetora.
certo? A gente tem que estar pensando que o paciente conseguir estabilidade clínica, ele tem que melhorar a droga gasosa. E aonde eu vou focar hoje com vocês é manter sincronia ventilatória, tá? E vocês vão ver o que a sincronia ventilatória pode causar de prejuízo para esse paciente se ela não ocorrer. E como eu falo em sincronia ventilatória, o que é sincronia ventilatória? É quando eu mantenho um equilíbrio entre o trabalho executado pelo paciente e o trabalho executado pelo ventilador. A gente tem que pensar o seguinte: se eu coloco essa criança em suporte ventilatório, ela não pode ficar igual ou pior no estado. Ela tem que ficar bem. Eu estou colocando uma máquina que vai oferecer um suporte para ela ventilatório e não um aumento de trabalho, né? Então, para isso, eu tenho que ter sincronia entre quem? Entre a máquina e o paciente que está ali. Então, eu tenho que saber qual é o quadro clínico desse paciente, eu tenho que saber como eu vou manejar esses parâmetros para que esse paciente consiga melhorar. E nós, muitas vezes, ficamos presos somente em como nós vamos mexer no ventilador, os parâmetros. Aí a gente recebe uma criança, perguntamos o peso, a idade da criança, muitas vezes não nos preocupamos com o mecanismo fisiopatológico que levou essa criança à insuficiência respiratória. E aí colocamos parâmetros ventilatórios, seguindo certos protocolos, sendo que a gente encontra na literatura, de acordo com o peso, idade, quanto que eu ponho de pressão, volume, quanto que eu coloco de tempo respiratório. E muitas vezes essa criança, naquele momento crítico, ela está necessitando de ajustes com valores maiores ou menores para ela poder ter o conforto. E eu tenho que ter esse olhar para essa criança para eu poder saber que momento que eu vou estar manipulando. É óbvio que os parâmetros básicos iniciais eu coloco, mas a partir do momento que eu instalo essa ventilação na criança, eu já tenho que diretamente observar curva de pressão, volume e fluxo e observar como está a mecânica dessa criança, como que ela está trabalhando, posicionamento e tudo mais. Porque a assincronia paciente-ventilador, a diretriz de 2013 diz que é a incoordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador. E como recomendação, o que eles falam? A presença de assincronias e suas correções devem ser buscadas ativamente durante a avaliação do paciente em ventilação mecânica em todo instante. Qualitativa a avaliação, tá? A avaliação é qualitativa, eu tenho que observar, olhar. Então eu tenho que, apitou o ventilador, deu alarme, eu não tenho que ir lá e olhar e colocar inoperante e silenciar. Tem que olhar, observar o que está acontecendo, tá? Então aí, todo o tempo está avaliando, não é só mudar o parâmetro e sair. E aí, o que ele vai falar? Que essa interação paciente e ventilador, ela só vai acontecer, tá? Se houver entre o paciente e o ventilador simultaneidade e intensidade correta. Com isso, eu consigo diferenciar e classificar os tipos de assincronias que eu posso encontrar com essas crianças ou adultos, tá? Qual é essa? Primeiro, simultaneidade em relação ao esforço inspiratório versus reconhecimento do esforço do paciente. Porque se eu não tiver um bom músculo para poder reconhecer o esforço que eu gerei no ventilador para que ele conseguisse reconhecer aquele esforço adequado, o que vai acontecer? O paciente não vai conseguir disparar. Ele vai fazer esforço e não dispara. Aí, como você deixou lá um blackout, você deixou um parâmetro de pausa ou apneia, ele não entrou, ele entra. Ou eu escolhi o modo que eu deixei uma frequência pré-fixada, ele vai entrar. Aí você fala, o paciente não está entrando, o paciente não está entrando. E se olha para o paciente, então, esforçando. Então eu estou com uma sincronia de disparo, certo? Ou eu estou com valores muito alterados de não só de sensibilidade, mas como de esforço e da duplo disparo. Tá? Não está brigando com o ventilador. Então, a sincronia de disparo está relacionada com
esforço do doente com o reconhecimento do ventilador. Então, hoje em pediatria, a gente trabalha mais com uma sensibilidade a fluxo, que é a movimentação daquele fluxo, que gera um esforço menor no paciente, então eu consigo entrar numa sincronia melhor sem tanto esforço. A outra forma de simultaneidade é em relação ao tempo neural inspiratório e o tempo inspiratório mecânico. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu estou com um paciente, uma criança obstrutiva, por exemplo, o tempo inspiratório dela é mais curto neural. Eu tenho que ter esse raciocínio. Aí eu vou lá no ventilador e coloco um tempo inspiratório dentro do padrão de idade dela. Que a gente sabe que vai variando a constante de tempo conforme o tamanho da criança. E quero que ela ventile naquele tempo inspiratório, cicle naquele tempo inspiratório. E o que acontece? Ele tem lá, está ruim um pouco a curva, mas ele tem um tempo neural pequeno e eu coloquei um tempo neural mecânico grande. A curva de fluxo, ó, vai ficar como? Ó? Demora para expirar. E aí eu gero uma assincronia de ciclagem. O paciente inspira, termina e o aparelho está mandando ainda. Aí depois expira. Tá? Ou o paciente tem um tempo neural mais longo e o do ventilador mecânico está curto. Também gera sincronia. Então, conforme eu vou trabalhando esse paciente, eu vou observando a melhora ou não desse tempo inspiratório normal. É neural dele que está normalizando. Então, com os manuseios, eu vou adequando esse tempo neural de acordo com a sinergismo da musculatura respiratória que eu vou trabalhar. Uma outra tipo de assincronia, então a sincronia de ciclagem, é a sincronia de fluxo, né, que vai depender da intensidade. Você já deve ter ouvido falar, o paciente está com fome de fluxo, né? Fome. Por que ele tem fome? Porque a demanda ventilatória dele está diferente do grau de assistência de demanda que eu estou oferecendo para o paciente na máquina. Tá? Então, às vezes vocês vão ver lá um overshoot. O que é isso? Um pico na pressão inspiratória, né, que faz aquele pico lá em cima e segue e volta. O que está acontecendo? Está indo muito rápido o fluxo. A rampa de pressão inspiratória está muito rápida. Então, muito fluxo, aumento de fluxo, overshoot de entrada. Se eu tenho overshoot de saída, que é no final da curva de pressão, o que significa isso? Que o tempo neural do paciente está maior que o tempo neural mecânico. Então está terminando o mecânico e ele ainda quer, aí ele continua puxando mais um pouco, faz o overshoot de saída. Tá? Então o que eu vou fazer? Aumentar o tempo inspiratório. Se eu estou trabalhando com demanda de fluxo, está tendo overshoot de entrada, o que eu vou fazer? Diminuir a velocidade com que essa pressão vai ser atingida. Tá? Então não gera essa sincronia. Ou também por fome de fluxo. Tá? Porque aí eu vou ter que fazer o quê? Aumentar pressão inspiratória, se ele estiver trabalhando pressão controlada, como nas crianças a gente trabalha, a gente não ventila com volume controlado. Mas se ele tiver em volume controlado, eu vou fazer o quê? Vou aumentar o fluxo, porque no volume controlado é dependente de fluxo. Se ele tiver pressão de suporte, eu vou aumentar a pressão de suporte para aliviar o trabalho respiratório, certo? Então, essas assincronias, sincronia de disparo, sincronia de fluxo, sincronia de disparo, de fluxo, de ciclagem, tá? Ela vai gerar efeitos deletérios, como necessidade de sedação. Então é muito mais fácil seda o doente do que colocar no ventilador, ajustar o ventilador. Aumento de trabalho respiratório, dano muscular, piora na mecânica respiratória, até a parte hemodinâmica, você fica taquicárdico, hipertenso, alteração na relação PQ, muitas vezes fazendo efeito espaço morto, efeito Shunt, alto PIP, prolongamento do desmame, que é outro desafio nosso dentro da ventilação mecânica, e aumento de estadia e custos hospitalares. Então, o que a gente pode observar é que os estudos mostram que ocorre uma incidência que varia de 10 a 85% dos pacientes que são submetidos à ventilação mecânica têm a sincronia ventilatória. Tá? E essa sincronia depende muito das ocorrências que ela está ocorrendo e da forma como eu estou observando. Então, as ocorrências,
a literatura diz que a incidência dessa sincronia ela pode ser influenciada pela definição dela, não sei definir, eu não sei em que condição o paciente está, o modo está errado muitas vezes, tá? E o método de observação também está incorreto. Em alguns estudos, os autores criaram um índice de assincronia, onde eles veem a proporção de ciclos assincrônicos em relação aos ciclos ventilatórios. E eles vieram e mostraram que pacientes que apresentam um índice de assincronia maior que 10% associa-se com pior desfecho clínico dentro da ventilação. E esses desfechos têm mostrado na literatura, ó, por exemplo, o índice de mortalidade dentro da UTI, para quem tem um índice de assincronia maior que 10, 67%. Mortalidade hospitalar chega a 67% também. Em relação à média de dias de UTI, é muito maior o tempo de internação dos pacientes que têm índice de assincronia maior que 10%. Em relação à média de hospital, 21 dias. Tá? Em relação a também a duração média de ventilação mecânica é muito maior, olha gente, muito maior quem tem índice de assincronia maior que 10. Tá? Sucesso de desmame, quem não teve assincronia, olha aqui a porcentagem, muito maior de sucesso, 57%. Então, como atingir esse objetivo de tirar esse paciente dessa sincronia da melhor forma? O que a literatura fala? Acoplamento entre o esforço inspiratório do paciente e o disparo. Então, tirar ele da sincronia de disparo. Acoplamento entre a demanda ventilatória e a oferta de fluxo, a sincronia de fluxo. Acoplamento entre o momento da interrupção do paciente e a ciclagem. Ótimo! Então a gente sabe disso. A gente vai lá, resolve essa situação na máquina e aí eu olho o meu doente, ele está assim. E assim eu fiquei quase 26 anos. Né? Porque fisioterapia respiratória, você vai na manobra e aspira, não é isso? Manobra e aspira. Você vai lá e fala assim, chama motora, não, motora, né? Meu inferior, meu superior. Posicionamento no dente, certo? Ou fiz, eu ficava desesperado, essa cara de desespero. Mas aí o que acontece? Muitas vezes eu fiz isso. Doutora, vamos sedar? Curarizar. Muitas vezes. Você imagina, hoje dói o coração falar isso, né? E esse caso aqui é um caso muito importante na minha vida, porque foi o meu primeiro. Mandei para a Mari, né? Foi o meu primeiro caso, que eu cheguei de Belo Horizonte na segunda-feira, liguei até para a Camila, cheguei na UTI e vi esse menino assim. Falei, meu Deus, não é possível que agora eu não vou conseguir resolver isso, né? E aí vou sedar. Essa criança estava com pH de 6,9, 190 de PCO2, tem noção disso? É incompatível com a vida, né? É um caso, eu vou falar dele daqui a pouco. E aí, quando você chega e fica olhando, né, daquele jeito que eu faço, eu ficava, como muita gente fica hoje, né? O que eu faço? Tenho a minha mão, mas eu não consigo resolver. Né? Eu mexi tudo na máquina, eu estudei, eu vi o que era, mexi em tempo, mexi tudo, mas não resolve. O que eu faço? E graças a Deus, eu descobri um novo recurso, né? Que é o ETA, né? Que é a fisioterapia respiratória gentil, que é uma forma que eu encontrei de trazer o benefício a essas crianças e muitas vezes instantaneamente. E quando fala, nossa, foi mágica, muitas vezes eu acho que é mágica, assim não. É mágica porque eu sou bom, eu sou um profissional que faço a mágica, né? Eu tenho material para mágica, né? Porque a mágica não é nada, o cara não mostra de repente o que fez, né? Porque mágica é porque você não sabe como que é. Vai estudar e aprender que você vai saber fazer a mágica igual. Porque muitas vezes torna-se uma mágica, mesmo que se resolve muito rápido, tá? Então, graças a essa pessoa que a gente tem o prazer de ter presente, né? O método ETA, fisioterapia respiratória gentil, ela tem o objetivo de reduzir o esforço muscular ventilatório através da reorganização do sinergismo muscular respiratório que visa restaurar o sincronismo tórico-abdominal. Não era isso que eu precisava para esse paciente? Que eu mostrei agora há pouco? E para isso, né, para tal, é necessário que reduzir a atuação dos músculos acessórios.
da inspiração e facilitar o diafragma. E eu só estava preocupado com a máquina. E esquecia disso. E o paciente estava muito. Então essa criança é uma criança de 10 meses, prematuridade extrema, tá? Com gastrostomia, traqueostomia, que chegou com um foco de sepsis pulmonar, fez síndrome de desconforto respiratório, ali no estado. E aí quando eu cheguei, minha primeira paciente, eu deixei essas 3 para vocês verem que foi aprendizado mesmo, porque eu poderia estar aqui já, tá? Mas olha, uma distorção importante, uso um abdômen flácido, não tem pressão nenhuma, como é que o diafragma vai trabalhar daquela forma, né? E aí com 30 minutos, gente, pós o RTA que eu fiz, eu demorei bastante, demorei mais de 1 hora com ele, tá? Mas com 30 minutos depois, eu como ele estava aí, olha só, assim, e eu deixando ele nessa posição, horrível, né? Quando eu mandei o vídeo para a Mariana, aquela piada de vergonha no Bart, né? Aí eu falei, não esquece, né? Eu posicionei, olha depois do posicionamento. É maravilhoso, né? O que você fez ali? Desimpactação, né? Eu trabalhei em desimpactação, conversei muito depois também com a Paty, né, Paty? Desimpactação, apoio, dei apoio abdominal, olha isso, gente. E aí eu fui ajustando em conjunto, conforme ele ia melhorando, eu fui ajustando o ventilador. Eu consegui diminuir frequência, eu consegui diminuir pressão, ele ganhou mais volume, a saturação melhorou. E eu não trouxe aqui a gaso, mas a PCO2 dele, a primeira gaso pós essa avaliação, o pH dele já subiu para 7,1. Para quem estava com 6,9, então assim, aí onde falaram, né? Que é isso, né? Que mágica é essa? Não é mágica nenhuma. Isso é fisioterapia respiratória 21. Esse outro caso, aqui é uma outra criança de 10 meses que teve uma necrose pulmonar por uma infecção, uma pneumonia bacteriana grave, fez pneumotórax, pneumatocele, chegou a fazer lobectomia, derrame pleural, tá? Ele foi depois. E esse momento que eu cheguei numa segunda-feira, e lá na UTI que eu trabalho, só eu tenho ETA. Tá? Então, é só no momento, e eu trabalho dentro da UTI, da 1 às 3 da tarde, 2 horas. Tá? Porque como eu sou gestor do serviço, então eu fico a maior parte na parte administrativa. E eu tirei 2 horas da minha carga horária para poder fazer assistência. E é a hora que eu vou. E aí eu cheguei na segunda-feira, a médica falou assim, por favor, Paulo, precisamos tirar essa paciente da ventilação não invasiva. Tá com pneumatocele, tá grave. Mesmo assim, a gente observa, ela fazia uma sincronia, ela estava com uma distorção à esquerda, tá? A gente pode observar aqui, fiz apoio, a ajuda inspiratória, apoio abdominal, e depois de 30 minutos eu tirei essa criança, olha como ela ficou. Ainda, a frequência dela diminuiu, mas não tão significativamente, mas olha, dormiu, né? Olha os receptores cetáteos aqui, né? A própria mãe, sem ela saber que ela está estimulando isso, e ela está, né, no toque, né? Olha a importância disso. E lá as nossas mães ficam 24 horas com os filhos, não tem horário de visita, é constante, tá? E essa criança, ó, posicionada, lá, melhorou, e nós conseguimos mantê-la fora da ventilação mecânica, tá? Esse outro caso, eu deixei o rosto, porque ele é demais, né? Lindo. E ele chega, conversa com ele e dá essa recepção para você, né? Ele quer a sua presença. É uma criança com estenose traqueia grave, acabou sendo traqueostomizada, tá? Além da traqueostomia, parte da estenose não chegava, era abaixo da cânula de traqueostomia. Então o cirurgião ainda passou a traque e passou também uma cânula para dilatar a traqueia dele. E ninguém conseguia tirar do ventilador. E eu estava com esse ventilador aqui, ó, que dá até um ataque cardíaco, né? Era o que tinha. Eu não tinha parâmetro nenhum de curva, de nada, se estava o que estava dando, ventilando a pressão. E eu queria tirar ele do ventilador porque eu via que ele tinha condição, mas ele estava taquicardia e tudo mais. Também trabalhando. Quando eu falo eu trabalhei, porque só eu mesmo. Camila sabe disso, a Camila na Nel só à tarde. E aí trabalhei com esse paciente,
olha, estava aí saturando bem, mas taquicárdico, e depois, ó, consegui tirar do ventilador, a carinha de tranquilidade, né? Respirando espontaneamente, com somente 1 litro de oxigênio, tá? Com 1 litro de oxigênio. Então, quando eu falo nisso e quando eu trato com a RTA, me vem essa imensa gratidão, porque olha o sorriso dessa criança, o carinho que ela tem, olha essa criança dormindo, olha essa mãe maravilhosa que pôde oferecer para nós filhos essa ferramenta tão importante que é o RTA. Olha isso aqui pós-nutrição, uma criança que chegou cansada, né? Essa felicidade. E o carinho, enquanto você está fazendo o manuseio, de acariciando com o pé o seu rosto. Então isso só dá prazer. Então eu queria agradecer, espero ter contribuído com vocês e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai fazer as perguntas. Se você precisa conhecer esse método e talvez não muito diferente da realidade de muitos de nós, ela já estava naquela fase da vida que a gente não acredita muito no que a gente está fazendo, está meio infeliz, não sabe, e eu cheguei num ponto em que o melhor que eu podia fazer pelos meus pacientes na terapia intensiva era um posicionamento adequado no leito, uma aspiração gentil, que é uma coisa meio difícil no adulto, por ser adulto, as terapias intensivas, as unidades de terapia intensiva adulta, elas têm aquela questão, né, tudo muito pesado. E senti a necessidade de ver e buscar algo que fosse mais coerente com o que eu imaginava e com o que eu achava que podia melhorar dentro do meu ambiente de trabalho. Conheci o RTA e voltei, eu quero só fazer uma pausa e agradecer o convite, e eu estou muito honrada de estar aqui e fico até um pouco emocionada. Estou duplamente honrada pelo convite da Mari e por estar aqui com o Paulo, que foi um professor de aprimoramento e uma pessoa em que eu me espelhei muito tempo, a Mariângela igualmente. Então é uma satisfação, assim, para mim é uma honra estar aqui falando um pouco da minha experiência. Voltei para Bauru, sou do interior de São Paulo, fiz o curso em São Paulo, voltei para Bauru, falei com a minha chefe, falei assim, olha, a RTA não vai dar para aplicar em adulto. Consigo. Eu lembro que no curso a gente falava muito, a gente precisa ter força, precisa ter ganho, precisa ter elasticidade, né? O paciente adulto exige um pouquinho mais. Na terapia intensiva exige talvez até um pouquinho mais da gente. Voltei, falei, vou trabalhar na pediatria. Fiquei um tempo na pediatria, tive alguns bons resultados na pediatria, eu mandava para as meninas, para a Gabi, mandei para a Mari. Mas eu gosto de terapia intensiva em paciente adulto e voltei para adulto. Acho que adulto, trabalhar na terapia intensiva adulta é uma coisa que eu faço há quase 10 anos. E não sabia o que fazer a princípio, mas eu falei, bom, vamos testar, vai ser possível? É possível na criança, é possível na neo, vai ser possível no adulto também. Fui fazer yoga para ter elasticidade, para conseguir trabalhar, né? Eu preciso de alongamento, eu preciso ter alongamento, eu sou grande, tenho 1,53 m, não alcanço nem o negocinho do vácuo às vezes. Vamos trabalhar isso. E fui trabalhar isso em mim também, para ter condições, né, de fazer isso. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu integrei. O paciente, sobre que a gente vai ser, eu acredito que a nossa palestra vai ser muito complemento uma da outra. Quando a gente fala em ventilação mecânica, muitas vezes a gente acha que aquilo ali salva a vida daquele paciente. Muitas vezes salva, mas a gente não pode esquecer que ele é um suporte ventilatório, né? É suporte, não é salvação da vida do paciente, porque tem tudo aquilo que o Paulo falou. Existem as assincronias, existem a fraqueza por desuso. Então, assim, o paciente está sob ventilação mecânica e se ele não tiver um profissional que consegue realmente adequar a respiração ao ventilador, ele também vai continuar sofrendo. Então, a ventilação mecânica ela substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada em caso de insuficiência respiratória, com critérios, mas ela tem indicação. Para quê? Para melhorar a troca gasosa, diminuir o trabalho respiratório e ela é um suporte. Como que a gente faz, então, né? Colocamos o paciente sob ventilação mecânica. Ao tempo que eu trabalho, a gente tem uma grande participação
e processos de intubação, então vamos intubar, o físio tem que estar do lado, a gente está ali. A gente tem uma autonomia muito grande na ventilação mecânica, que isso é bom e é ruim, porque a gente vê algumas pessoas que querem saber muito de ventilação mecânica e não querem saber de paciente. Então é um viés. E a gente precisa saber o básico, porque a ventilação mecânica mata o paciente, a gente precisa saber trabalhar com isso. Porém, não só. Então, o paciente foi entubado, a gente tem alguns ajustes. Pressão positiva, muda toda a mecânica respiratória, está mandando uma pressão para aquele paciente. Então, nós temos os ajustes, frequência respiratória, FiO2, ajustes iniciais, depois a gente colhe a gasometria e a gente vai ajustando aquele suporte. Tempo inspiratório, PIP, qual é o melhor modo? A gente ventila muito em PCV e trabalhamos muito com essa linha de pensamento que PCV o paciente se acopla melhor, tem um volume livre, isso vocês vão ver nos vídeos que eu trouxe, que acaba sendo mais, a gente consegue ver mais as variáveis de volume. E a gente escolhe o modo e aí vai para as análises. Análise de curva, padrão respiratório, que é uma coisa que muitas vezes a gente não observa. O paciente entubou, sedou e tudo mais, tá, você não vê muito bem. Você quer diminuir parâmetros, aí a gente vai diminuir a FiO2, vai colher gasometria e tem que olhar o paciente igualmente. Então vamos ver o tórax, como que ele está acoplado. Aí vem uma questão, né, do paciente adulto que difere muito, que eu acredito, da questão do neonato e do paciente pediátrico, na terapia intensiva, a sarcopenia. A gente tem, o hospital que eu trabalho é um hospital de médio porte, não é porta aberta, mas assim, recebemos muito paciente idoso mesmo, entre 60 e 100 anos, já atendi. Então assim, esses pacientes eles têm toda uma história muscular, uma história postural, e quando ele chega pra gente, muitas vezes a gente não sabe exatamente como que aconteceu e tudo mais, mas você vê ele ali. Então assim, eu me via desafiada, porque você vê o paciente sob ventilação mecânica, às vezes ele está sincrônico, não está acoplado, aquele paciente que tem uma cifose, é um paciente que você precisa entender toda aquela história que ele está trazendo para você muscular. E a gente precisa respeitar isso. Às vezes o primeiro manuseio não dá certo, o segundo manuseio não dá certo. Vamos posicionar direito no leito, vamos fazer outra coisa, volta daqui 5 minutos, pós-banho é uma coisa difícil, o paciente fica irritado, ele fica cansado. Vamos tentar atender antes do banho, vamos voltar lá nele depois do banho e ver como é que tá. A sarcopenia, que é a perda da massa muscular, todos nós passaremos por ela, é muito mais comum no paciente idoso. Tem alguns autores que falam que começa a partir dos 50 anos de idade e dentro da terapia intensiva, no desuso, na sedação, isso piora muito. Me via assim, como é que nós vamos ganhar força abdominal, como é que nós vamos ganhar ativação abdominal, ativação de diafragma num paciente que está ali, sedado, sem ativação nenhuma, sem condições, né, de uma respiração espontânea, como é que você vai ganhar ali dentro? A gente tem que entender que isso é comum no paciente idoso. Eu atendo muito idoso. Trabalho numa CTI de 13 leitos. A grande parte dos pacientes ficam entubados e passam ali com a gente uma média de 10, 15 dias, 20 dias. E a gente teve um paciente recente, que foi há alguns meses, que ficou 5 meses internado com a gente. Tentamos de tudo, a gente não conseguiu o desmame dele, ficou em ventilação mecânica, tinha uma lesão neurológica muito grave envolvida. Mas é um paciente que ele pode sair muito rápido e ele pode não sair. A sarcopenia é uma coisa que a gente tem que observar. Além disso, tem toda a questão da alteração na força muscular dos músculos que auxiliam na respiração. Então, não é somente a força de quadríceps, que a gente fala muito de mobilização precoce, hoje em dia na terapia intensiva, e a gente tem que pensar, se tem sarcopenia muscular, tem sarcopenia também nos músculos da respiração, os auxiliares da respiração, e isso influencia na função pulmonar. Então, o volume pulmonar dele é igual quando ele tinha 20 anos? Possivelmente não. Aí a gente coloca ele na ventilação mecânica e a gente quer que ele faça 18 respirações espontâneas na pressão de suporte. A gente quer que ele respire com tempo inspiratório de 1.2, 1.05, aquele paciente que ele tem um tempo inspiratório de 0.5, que a gente acha que é infantil. A gente, às vezes, o quanto que a gente respeita isso dentro da terapia intensiva? É difícil entender que ele tem toda uma disfunção orgânica.
E a gente precisa voltar a ter esse olhar orgânico para ele dentro da terapia intensiva. Como? RTA. O que eu pensei, então, que são os objetivos da RTA nos pacientes sob ventilação mecânica? Melhora do volume pulmonar, toque em droga gasosa, ajuste postural. Quem trabalha em terapia intensiva sabe o quanto o posicionamento no leito interfere em volume, em desconforto, em assincronia, em conforto, em dor, tudo isso. Então, o posicionamento no leito é um grande aliado meu. Vocês não raro a gente vê aquele paciente que está de decúbito lateral, mas ele está se mexendo, a equipe de enfermagem vai fazer isso aqui no braço, e ele está todo com dor, e ele faz rotação, ele não vai respirar direito, ele não vai respirar confortavelmente. Pode ser o modo ventilatório que for, ele precisa ser bem posicionado. Redução dos parâmetros ventilatórios, eu trouxe alguns vídeos para exemplificar que é possível no paciente adulto, é muito possível. Ajuste de assincronias, não sou uma expert em assincronias, acho assincronias no tempo de ventilação mecânica muito difícil, mas a gente consegue corrigir também algumas assincronias, mudando o modo ventilatório, acoplando melhor, posicionando melhor, facilitando a higiene brônquica, conforto respiratório com o menor esforço possível. Tem sempre aquele paciente que está na ventilação mecânica, está sedado e está desconfortável, né? O que fazer? Então a gente sabe que as disfunções das doenças respiratórias, elas apresentam sequelas musculares. Eu atendo muito DPOC, muito vozinho com AVCzado, que já vem com toda uma questão, com toda a comorbidade do paciente adulto. Então ele já vem com toda uma história, né, muscular e tudo mais. Então a gente vai para a RTA. Aqui, para complementar um pouquinho e falar de assincronia, o principal objetivo da ventilação mecânica é diminuir o trabalho respiratório. Mas todo mundo aqui já deve ter visto um paciente em ventilação mecânica com esforço. Então não resolveu. Sedação não resolve, curalizar não resolve, ventilação mecânica sozinha não resolve. É suporte, é o que eu gosto de pensar. Então a assincronia paciente-ventilador, os autores falam que é o seguinte: existem alguns fatores na terapia intensiva que pioram a assincronia. Dor, febre, sepse. A gente fala no nosso hospital que eu trabalho que os pacientes têm tido uma resistência muito maior à antibiótico terapia. Às vezes eles não morrem da patologia que eles entraram, às vezes morrem de sepse. E isso causa um desconforto. Aquele paciente que está em sepse, ele vai querer hiperventilar, ele vai ficar sincrônico na ventilação mecânica, e aquele paciente que você precisa ter um manejo, um cuidado mais intensivo com ele. Acidose da hiperventilação, dor, que é uma coisa muito comum. Uma vez eu fui numa palestra e o médico dizia assim: isso nunca vai sair da minha mente. Você acha que aquele paciente está na terapia intensiva, ele está sedado, ele está dormindo gostoso, ele está com sono bom, ele está sonhando? Muito dificilmente, né? Muitas vezes, em alguns estudos que eu tenho lido, os pacientes relatam tudo o que está acontecendo na UTI à volta deles quando eles estão sedados. Então eles escutam, eles ouvem, eles sentem, né? Será que a gente olha para isso na terapia intensiva? Aquele ambiente hostil que eu comentei ontem, né? Aquele ambiente frio, cheio de gente desconhecida. Então aquele paciente, ele tem dor, ele tem sensações, ele pode estar escutando. A maioria dos pacientes que acordam e a gente pergunta: olha, o senhor ouviu alguma coisa, o senhor está bem? Eles reclamam da luz, da unidade de terapia intensiva. Então ele está ali. Isso pode prejudicar muito a ventilação dele. Aqui o Paulo falou bastante sobre isso, a sincronia paciente-ventilador. Quais são as demandas? O que eu vou olhar no paciente quando ele está sob ventilação mecânica? As nossas curvas, tempo, fluxo, pressão, volume, e ver o que está desacoplando o paciente. Agora nós vamos falar sobre as sincronias e sedação. Eu peguei esse estudo que fala o seguinte: então tá bom, o paciente está sedado, teoricamente ele está sem ação muscular, ele tem um pouco, mas ele não tem muita, né? Depende do grau de sedação, se ele estiver curalizado, se ele tiver com uma analgesia, ou fentanil, uma medicação para dor, ele tem mais interação, às vezes menos. Então a gente pensa o seguinte: se ele está sedado, ele não vai ficar sincrônico, ou ele vai ficar o menos assincrônico possível. Então quando a gente vê um paciente com desconforto respiratório antes, e a gente não conseguia resolver uma sincronia, um desconforto, o que a gente fazia? Doutor, você sedar, vamos sedar mais? Olha, não ficou bom ainda.
vamos colocar um bloqueador muscular, e nisso aquele paciente vai ficar arrastado ali na unidade de terapia intensiva por mais não sei quantos dias. Se for paciente idoso, a gente tem uma média, gente, de paciente que a gente fica ali 15, 20 dias tentando desmame. Isso é muita coisa para o paciente. Ele já veio com uma perda. Imagina o tanto que ele perde ali dentro com mais 20 dias. A sarcopenia só vai piorar, a fraqueza muscular só vai piorar. É aquele paciente que a gente tem que ficar trabalhando. E a gente tem um protocolo que, se em 10 dias não sair do tubo, traqueostomia. Então, o aumento da colocação de traqueostomia aumentou demais, né? Como isso aumentou muito, porque às vezes aquele paciente que não tinha condições tinha aumentado. Agora a gente tenta sair um pouquinho mais, doutor, vamos mais um tempinho, se conversa com a equipe, vamos tentar mais um pouquinho. É possível, só que não é tão simples. Existem alguns desafios. Sou a única também do serviço todo que trabalha com paciente adulto. Os pacientes são atendidos 3 vezes por dia, então assim, são barreiras que a gente tem durante o dia, durante a semana. Faz um pouquinho, se volta, faz mais um pouquinho, e você vai tentando ajustar aquilo de uma forma que seja possível. É possível, mas é desafiador. Então tá, aquele paciente ele não vai estar dormindo, e olha o que esse estudo fala, que há incidência de pacientes que estão com sob sedação. Propofol não é uma droga que a gente usa muito para sedação no hospital que eu tô, é mais Dormonide, fentanil e tudo mais. Propofol a gente sabe que é um pouco mais caro, porém desligou, o paciente já acorda, ele tem uma interação medicamentosa muito melhor e é mais fácil fazer desmame com propofol, mas está associado a um aumento de assincronias, que é uma coisa que a gente não faz o link. Então a sedação ela pode aumentar as assincronias, reduzir drive respiratório, fato. É aquele paciente que você manda e fala assim, eu me lembro um vídeo que eu mandei para a Mari, um dos primeiros. Olha, esse paciente está internado há muitos dias, vou fazer um apoio aqui para sair impressão de suporte, e não milagrosamente, mas ele começou a ter drive, começou a ter frequência respiratória, suporte pressórico, ativação diafragmática, é possível. Piora a troca gasosa e diminuição de volume corrente, também está associado à sedação e à sincronia. Agora aqui, eu trouxe os ventiladores para os exemplos, né, de ventilador, para falar um pouco sobre o que a gente pode conseguir na ventilação mecânica. Eu pensava que, poxa, eu tenho uma foto de um paciente, e eu lembro uma frase que a Júlia colocou ontem, que eu ia até colocar também, a gente começa fazendo o que é possível, o que é necessário, depois você está fazendo o que é possível, daqui a pouco você está fazendo o impossível. A realidade nossa, a gente é meio engolido por ela, né? São 13 pacientes diários em 6 horas. Uma fisioterapeuta que atende MTA. Fácil não é, mas a gente consegue. Então eu tenho resultados muito bons, que eu acredito que são muito bons, agudos ali. Estou atendendo e aquele paciente tem uma melhora naquele momento. Às vezes ele consegue suportar, às vezes sim. Conversa com o colega, fala, olha, maneira a mão ali, né, não aumenta a pressão do suporte, vamos dar uma chance, ele consegue. Às vezes não dá. É um dia de cada vez. O paciente, os vídeos fui eu que gravei, então tem uns que tem uma luz ali, mas percebam a sincronia que ele tá, uma sincronia de duplo disparo lá embaixo, ele não consegue, tá com parâmetros razoavelmente baixos, né? Tá com 18 de pressão, 5 de PIP, 50% de FI, é um parâmetro meio que clássico, né? Essa curva só de fluxo, eu não me atentei quando eu gravei, que estava só com a curva de fluxo, mas vocês percebem a sincronia ali? Né? Bem evidente. Então tá bom, vamos trabalhar RTA. Posiciona no leito, alongamento. A gente tenta fazer os alongamentos de uma forma mais... Eu sou pequena, não é fácil, é difícil, mas estica daqui, sobe no banquinho dali, aumenta a cama. A gente tem as camas ajustáveis. Alonga, apoio, ajuda inspiratória, todos os apoios. E os que eu tenho mais resultado em questão de volume é o apoio no espaço intercostal e abdominal inferior. Esses têm bastante resultado. Então tá bom, parâmetros até que baixos, um volume corrente legal. Aí eu passei para as 3 curvas para a gente conseguir analisar. Percebam que ele estava tudo analisando o monitor, estava com uma FI de 50%, a gente vai analisando. Então tá bom, eu vou dar uma chance, vamos reduzir parâmetro. E eu sou obstinada.
controlado. Então vamos reduzir muito. E vamos ver se ele vai aumentar. 21%. A gente tem uma tendência a deixar muito, não raro, a gente deixa os pacientes com 21% lá. E vamos diminuir o máximo que for possível. E ele ficou assim. 10 de pressão controlada, 5 de PIP. Diminuiu um pouquinho a frequência respiratória. Olha o volume, mesma coisa. 21% de FiO2. Lembra que ele estava fazendo 580 de volume com 18 de pressão? Você conseguir diminuir 8 pontos num atendimento, naquele mesmo atendimento. Você conseguir 8 pontos de pressão é muita coisa. É um resultado importante. E é um paciente que você vai ficar ali, vamos ver se vai desmamar. Pode estar com a sedação ligada, pode estar com a sedação desligada, a gente passa impressão de suporte mesmo que estiver sedado. Tem drive, a gente ajuda. Vamos estimular a fibra, vamos estimular que esse paciente respire de uma forma mais confortável. E respirar a impressão de suporte hoje é um método que a gente vê como um método que tem menor incidência de assincronias. Tem, mas a gente tenta levar. Aqui a gente não conseguiu passar ainda a pressão de suporte. Mas eu consegui resolver um pouquinho a assincronia dele. Para ele é confortável ou não? Ele pode estar sedado, mas vamos posicionar direito. Respira melhor, ele está sob pressão positiva, ele está sob aquele estresse, mas ele não está ali brigando com o aparelho que está mandando ventilador, que está mandando pressão para ele. Isso para nós não tem preço que pague, a gente quer ver esse paciente bem. Se ele vai sair da UTI, é uma coisa que é a longo prazo, a gente pensa nisso depois. Mas vamos pensar um dia de cada vez, pensando em todos os desafios que eu tenho durante, por todas as questões, só eu que faço. Então assim, vamos ganhar devagar. E é assim que tem sido até hoje, um ganho de cada vez, um dia de cada vez, um paciente de cada vez, não tem esse resultado com todos. Mas os que, eu filmo antes, porque se tiver resultado, eu quero comparar, mas nem todo mundo a gente tem. Esse paciente aqui, opa. Deixa eu só fazer aqui. Olha outra sincronia ali. 8 de pressão controlada, 5 de PIP, 60% de FI. Vocês percebem? A sincronia? Ó, tá vendo? Assincrônico, desconfortável. O paciente entrou, eu acredito que a primeira, o ventilador mandou, o paciente entrou junto, faz essa sincronia. Percebem aqui? Que a gente chama de duplo disparo. E a hora que ele cicla, que ele dispara novamente, tem uma ciclagem tardia ali embaixo. Olha lá embaixo. Ele não consegue. E o paciente estava sincrônico, a gente queria desmamar ele, não conseguia, FiO2 alta. Como que nós vamos fazer com essa sincronia? Vamos falar de desmame. Quero desmamar ele. E a gente tem que pensar que muitas vezes o módulo interfere muito também, óbvio. É toda uma integração, ventilação mecânica e RTA. Então a gente vai pensar no desmame. Como que está o desmame dos pacientes? Como que a gente faz desmame com RTA? O paciente estava, vocês perceberam que ele estava em pressão controlada, 60% de FI, uma pressão até que baixa para gerar um volume. A gente sempre segue a questão do volume pulmonar pelo PBW, né, da diretriz. A gente sabe quanto de volume a gente quer atingir. Nem todo mundo a gente quer um volumão, mas a gente tenta o melhor volume que precisa com a menor pressão possível. Então tá, vamos falar de gravem aquela sincronia. Então a gente pensou no, quero desmamar ele, tá muito assincrônico, vamos falar vamos tentar desmamar então, trocar o modo e ver como é que vai ser. A avaliação tem que ser diária, suspensão de sedação, despertar diário, não é comum, não é todo TI que faz, nem todo momento tem. Tem um médico que trabalha comigo que ele fala, olha aqui, tem médico que gosta de deixar os pacientes na cápsula do tempo, então fica sedado 2 dias, 3 dias, e a sedação tem que ser interrompida, a gente precisa saber como é que esse paciente vai acordar. E como ele vai acordar depois é uma outra pauta, mas a gente precisa deixar ele acordado. E a gente quer tirar ele da ventilação o mais rápido possível, né? Então os métodos que a gente tem hoje mais eficientes para desmame, pressão de suporte e tubo T. Não vou falar dos modos mais avançados, PAV Plus, PAV, NAVA, porque eu não tenho acesso a isso na minha realidade.
mas são modos que a gente sabe que são modos muito mais avançados em ventilação mecânica para desmame. Você tem incursão diafragmática, atividade elétrica diafragmática, isso é muito legal, mas não é realidade para todo lugar. Manuseios da RTA, posicionamento do leito, importantíssimo, bata na tecla do posicionamento e como é que você vai desmamar em criação diafragmática se você não dá estímulo? Às vezes o paciente tem, às vezes ele não tem, depende do tempo de sedação, depende da comorbidade, depende do tempo de internação, então vamos lá. O diafragma necessita muito de estimulação proprioceptiva. Todos os apoios em resposta imediata, é impressionante. Você dá apoio pressório e consegue uma ativação diafragmática. E é uma coisa que você faz em todo mundo e todo mundo tem uma resposta boa. Não são todos os casos que a gente consegue permanecer, mas a grande maioria tem, pelo menos entra uma ventilação, ou então tem um conforto melhor, ou a gente consegue melhorar o volume e reduzir parâmetro. Isso para nós é importante, a terapia intensiva para quem trabalha sabe, isso é diário, todo dia é uma vitóriazinha, às vezes você regride um passo, mas você alcança 2, isso é importante para nós. E a gente vai, aquele paciente lá, não conseguiu reduzir a FiO2 dele, continuou 60, ele estava um pouco lábil da parte de 700 e pouco de volume pulmonar aquele paciente, aquela sincronia de duplo disparo. Aí ele vai levar alto volume. Vamos lá, diminuímos a pressão suporte, 5. Olha quanto ele faz de volume com a pressão suporte de 5. Depois aqui não tinha reduzir mais que isso, a gente manteve. E ele ficou. Aquele paciente que estava com aquela sincronia. Isso é um ganho que a gente tem que falar, a gente tem que notar isso, porque o paciente conseguir isso com um manuseio, com posicionamento, com RTA, troquei o modo, mas eu posso falar, esse paciente, por exemplo, eu troquei o modo e ele continua sincrônico. Passei para a pressão de suporte, ele continua sincrônico. Passei para a pressão de suporte, atendi e pedi para alguém gravar para mim e continuei atendendo, continuei manuseando, ele ficou assim. Agora aqui para exemplificar, esses são os ventiladores que a gente tem lá, de Insta 3010, o Servo S da Maquet, que eu gosto muito desse. Ó, eu me perdoe a imagem porque é de celular, tá gente? 65 de FI, 8 de PIB, 14 de frequência, 14 de pressão controlada. Lá ele tá fazendo 532 de volume inspiratório. E tá bem acopladinho, tá sincrônico, não tem nenhuma sincronia. O meu objetivo com ele, para ser bem sedado, o meu objetivo com ele era a redução de parâmetros ventilatórios. E vamos lá na redução. 10 de pressão controlada. Olha lá, no começo, 14, ele estava fazendo 400 ml, agora foi para 539. E diminuí 10% de FiO2. E ficou, e permaneceu. Ele estava com 15, né, de pressão controlada, foram 5 pontos, 14 parece. É bastante coisa. Paciente sedado, grave, instável, mas vamos botar fé nele. Ele pode, ele consegue. Alguma coisa ele consegue. E aí a gente se depara com esse tipo de paciente aqui, ó. Então tá, Dani, como que é possível, né? O paciente adulto, como é que você faz? Como é que são os apoios? O que acontece? A gente pega esse paciente. Olhem esse paciente. Vejam. Toda essa desorganização muscular, essa elevação de ombros. A gente pega assim, esse paciente estava sedado, completamente assincrônico, no ventilador, agitado, não deixava manusear direito, era extremamente aversivo ao toque, que eles ficam muito, em alguns casos, o paciente adulto também. Imagina aquele voo que ninguém nunca viu nem tirar a roupa, imagina aquela pessoa na UTI e todo mundo tocando e todo mundo pegando. Quanto que isso é estressante. Então você vai ganhando esse paciente. Atendi, mexi, posicionei. E tem toda uma questão. Olha os eletrodos, olha como que ele está puxando, olha como que puxa, como que está mal posicionado, olha os ombros. E vamos lá. Parece pouco, né? Pelo que a gente olha assim, o que a gente ganhou ali? Olhem o que a gente ganhou.
Muito. O paciente está muito mais confortável. Neste paciente eu não filmei antes porque eu não tinha botado tanta fé nisso. Mas ele ganhou 200 ml de volume pulmonar a mais do que ele estava nessa posição. Então ele saiu de quase 10 pontos de pressão controlada para menos aqui. Olha isso. Saí dele e voltou. Saí dele e voltou. Então nós vamos de novo porque a gente vai insistir. Então nós voltei lá e eu continuei e consegui sair de lá e deixar ele assim novamente. O paciente estava sedado, mas estava acordado. Estava sincrônico, melhorou a sincronia. Eu não consegui ver no gráfico porque eu não tinha gravado antes. Mas o volume pulmonar ele aumentou demais. Foi um ganho de 200 ml. E aqui tem uma frase que eu gosto de... Ela faz muito sentido porque a gente tem que pensar que a pressão positiva ela é terapêutica, né? Ela não é a salvação. Comecei a palestra falando disso. Não é curativa. Então, sem ventilação mecânica, pacientes com grave insuficiência respiratória irão morrer. A gente sabe disso. Ninguém que é contra o suporte ventilatório, pelo contrário. A pressão pode reduzir o shunt pulmonar, melhorar a troca gasosa e assumir o controle da respiração, até que o paciente esteja recuperado. O que não quer dizer, no entanto, que o ventilador pode fazer alguma coisa para reverter a condição de base ou o processo da doença que levou à insuficiência respiratória. Então, é suporte. A gente precisa saber manusear? Óbvio. Mas a gente precisa saber manusear paciente também. Olha quanto ganho a gente tem para paciente adulto. E eu saí do curso pensando que o paciente adulto ia ser quase impossível. Por várias questões. E é muito possível. É trabalho de formiguinha, é uma realidade difícil. Mas olha quanto ganho a gente tem. E a gente tem que trabalhar pensando nas possibilidades. E não nos problemas, né? Tudo é possível. A gente precisa tentar. E é uma frase que eu gosto. Eu quero agradecer demais estar aqui. Para mim é uma honra mesmo. Meu coração fica cheio. Não posso chorar. Mas eu acredito que como é ter a modificar a vida de muitas pessoas, modifica a vida da gente, modifica a nossa assistência também. E quando você dá uma assistência melhor, você também vira uma pessoa melhor. E eu disse que eu não ia chorar.